Você já sentiu que estava perdendo o controle da sua própria vida? Que os dias passavam e você estava apenas existindo, sem um rumo, sem um propósito real? Hoje, eu quero te contar a história do Renato. E talvez em algum ponto, você se identifique com ele. Renato tinha 27 anos. Para quem olhava de fora, ele era só mais um cara comum, daqueles que a gente cruza na rua e nem percebe. Mas por dentro, a história era outra. A vida dele era uma bagunça completa. As noites eram longas, cheias de festas, excessos e amigos que só apareciam nessas horas. Ele vivia para o fim de semana, mas a segunda-feira sempre chegava com uma conta amarga, cansaço, ressaca e uma sensação de vazio que nada preenchia. Ele chegava em casa de madrugada na ponta dos pés, achando que ninguém notava. A casa escura, o silêncio. Ele só queria se jogar na cama e esquecer de tudo. Mas em uma dessas madrugadas, algo foi diferente. A luz da sala estava acesa. E lá estavam eles, seus pais, sentados no sofá, com os rostos marcados pela preocupação. Não houve gritos, não houve sermão. Apenas um olhar que misturava tristeza, decepção e um amor tão profundo que doeu mais do que qualquer bronca. Naquele instante, vendo a dor que estava causando nas pessoas que mais o amavam no mundo, o mundo de Renato desabou. Mas foi nesse exato momento, em meio aos escombros da sua vida desregrada, que uma semente de mudança foi plantada. Ele se olhou no espelho e não reconheceu o reflexo. Olheiras profundas, um olhar perdido, o corpo cansado. Aquele não era ele, não era quem ele queria ser. Naquela noite, Renato tomou uma decisão. A decisão mais difícil e mais importante da sua vida. Ele ia mudar. Ele ia se reencontrar. Chega de desculpas. Chega de noites perdidas. Chega de ser uma decepção para si mesmo e para sua família. O começo foi brutal. Acordar cedo era uma tortura. O corpo, acostumado à inércia, protestava. A mente, viciada em distrações, se rebelava. Os amigos da noite sumiram quando ele começou a dizer não para os convites. A solidão bateu forte. Houve dias em que ele pensou em desistir, em voltar para a falsa sensação de conforto da vida antiga. Era mais fácil, afinal. Mas então, ele se lembrava do olhar dos seus pais. E essa imagem dava a ele uma força que ele não sabia que possuía. Renato começou pequeno. Trocou as noites em claro por horas de estudo. Livros que antes acumulavam poeira na estante se tornaram seus companheiros. Ele mergulhou em cursos online, aprendeu novas habilidades, começou a cuidar do seu corpo. A corrida matinal, que antes parecia impossível, virou um ritual sagrado. Cada quilômetro percorrido era uma pequena vitória contra a preguiça. Cada página lida era um passo para longe da ignorância. No trabalho, a mudança foi notável. O Renato, que chegava atrasado e fazia o mínimo para não ser demitido, deu lugar a um profissional focado, proativo. Ele começou a assumir responsabilidades, a propor soluções, a se destacar. O dinheiro, que antes sumia em farras, começou a ser investido. Ele abriu uma planilha, traçou metas financeiras, começou a construir um futuro. A transformação não foi só externa. A disciplina de cuidar do corpo e da mente começou a moldar seu caráter. A postura dele mudou, ele andava mais ereto, olhava as pessoas nos olhos. A voz, antes hesitante, agora era firme. Ele aprendeu a se comunicar, a expressar suas ideias, a defender seus valores. Ele se tornou um homem em quem as pessoas podiam confiar. Os meses se passaram e se transformaram em anos. Aquele jovem perdido e cansado deu lugar a um homem forte, confiante e, acima de tudo, em paz consigo mesmo. Ele não precisava mais da validação de uma multidão em uma festa. A validação vinha do seu próprio progresso, do orgulho que via no espelho. E o mais importante, o olhar dos seus pais também mudou. A tristeza deu lugar a um brilho de orgulho que não tinha preço. As conversas na mesa de jantar agora eram sobre seus projetos, suas conquistas, seus sonhos. Renato não era mais uma preocupação. Ele se tornou o pilar, a inspiração, o orgulho da família. Ele reconstruiu a confiança, não com palavras, mas com ações consistentes, dia após dia.
A história do Renato não é um conto de fadas. É uma história de disciplina, de renúncia e de muita luta. É a prova de que não importa o quão fundo você esteja, sempre há um caminho de volta. A mudança não acontece da noite para o dia. Ela é construída tijolo por tijolo, com suor, com lágrimas e com a coragem de dizer não para quem você era, para poder dizer sim para quem você pode se tornar. Essa transformação, esse contraste entre o Renato destruído e o Renato renovado, é o poder da decisão. É a prova de que a disciplina é a ponte entre suas metas e a sua realidade. Se você se sentiu como o Renato do início, perdido, cansado, saiba que dentro de você existe a mesma força que ele encontrou. Talvez o seu fundo do poço seja o seu ponto de partida. Talvez o seu momento de virada seja agora. A vida é sobre evolução. É sobre cair, sim, mas é principalmente sobre a força que você encontra para se levantar, sacudir a poeira e começar de novo, mais forte e mais sábio. A história do Renato é um lembrete de que o maior projeto da sua vida é você mesmo. Invista em você. Construa a sua melhor versão. Obrigado por assistir e por me deixar compartilhar essa história com você. Se ela te tocou de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima.